meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você? Olha só, eu me chamo Adriano Almeida, você está no canal Pitão Teologia e hoje nós temos um vídeo um pouco diferente da maneira, dos vídeos que nós estamos fazendo. Eu recebi aí um vídeo que uma pessoa me pediu para eu fazer uma análise desse vídeo onde o pastor ele está ali pregando e ele fala que o batismo nas águas anula a cruz de Cristo. Então nós vamos ver ele falando ali alguns minutos, eu vou falar ali alguns comentários e no final do vídeo eu vou dar a minha opinião para concluir todo aí o arcabouço, ok? Então vamos pro vídeo, assista um pouco aí comigo e fique até o final do vídeo, vai ser bem interessante em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser mais vídeo como esse, não se esqueça de comentar, se inscreva aí no canal para nos dar uma força, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo. Então vamos lá nós vamos reagir a esse pastor pregando aí várias heresias, só a misericórdia de Deus na vida dele. Vamos lá. Gente, aonde eu estava que eu não li isso quando me mergulharam 8 de agosto, eu e a minha mulher no inverno carioca, lá no dedo de Deus em Teresópolis. E minha mulher branca, quando o cara mergulhou, os lábios da mulher já veio roxo, ela passou de... Ela foi batizada também com o Espírito Santo e com fogo. Eu disse, não foi não, fi. A velha tá com frio. Meu Deus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de arrependimento. 25. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia... Eu não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés que não são dignos de desatar as sandálias. Eu não sou quem vocês estão pensando. O verdadeiro batismo não é meu, é de Cristo. Totalmente fora do Pedro contexto. e os demais apóstolos não tinham a revelação da graça de Deus. E ele... Aqui, ó, nessa passagem que está falando aí, que João, na verdade, batizava o batismo de arrependimento. Está dizendo aqui, ó, mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou eu quem supondes. Quem é que ele estava supondo que era João? O Messias. Não tem nada a ver com questão de batismo aqui. Aqui tem a ver com a questão do Messias prometido de Israel. Isso não tem nada a ver, ele está falando uma coisa totalmente fora de contexto, está enganando a igreja. Isso é uma heresia, meus irmãos, heresia. Vamos continuar aqui mais um pouco. Eles continuaram batizando, eles continuaram falando que a purificação do pecado era por meio do batismo das águas. Ó, outra mentira que ele está falando. Aonde que tem isso nas escrituras, meu irmão? Aonde que tem nas escrituras alguém dizendo que a purificação do pecado é pelo batismo nas águas? Não, a purificação dos pecados é pelo sangue de Jesus. Todos os apóstolos ensinaram isso nas escrituras, todas as pregações ensinaram isso. O próprio Pedro disse que era para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. E dessa forma viria os tempos de refrigério para a alma deles. E então eles seriam batizados em nome do Senhor e provariam do dom do Espírito. Isso é uma mentira, isso é uma heresia isso aí. Jesus tinha morrido, ressuscitado, as águas já não purificavam mais porque eram abluções. Quem já tinha sido purificado pelos pecados era o sangue da cruz, mas Pedro e os demais discípulos, sem revelação do evangelho, continuaram batizando nas águas. Assim, Meu irmão, como assim Pedro não tem revelação do evangelho, meu irmão? Pedro não tem revelação do evangelho e faz aquela pregação em Atos 2,
Pedro não tem revelação do Evangelho e faz aquela defesa fenomenal de Cristo perante o Sinédrio lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 3 e 4. Pedro não tem os apóstolos não têm revelação do Evangelho. Você está entendendo como esse homem está pregando heresia? É claro que os apóstolos tinham revelação do Evangelho. Quando o Espírito Santo veio, o Espírito Santo fez eles entenderem o que era o Evangelho. O Espírito fez eles entenderem o que era, qual era a missão deles. Tanto é que eles começaram a pregar o Evangelho. Aqui, em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, eles já conheciam sim. E, como os pastores ignoram o batismo do mais poderoso, continua dando banho nos crentes. Mas o crente já tomou. Mas batismo nas águas é uma ordem bíblica. O próprio Jesus disse. Jesus disse, aquele que crê e for batizado. A Bíblia diz que certa feita, os discípulos de João chegaram até João e disseram, João, Jesus está batizando mais discípulos do que o Senhor. Aí o texto bíblico, o autor do texto bíblico, ele vai dizer, mas Jesus não batizava ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos. Se os discípulos de Jesus estavam batizando, era por ordem de Jesus. Agora me mostra um texto bíblico, Jesus dizendo assim, eu não quero mais que vocês batizem ninguém. Não tem um texto bíblico. Jesus manda batizar as pessoas nas águas. Batismo nas águas não é para purificação. Batismo nas águas não é para santificação. Batismo nas águas, ele é um simbolismo. Simbolismo de quê? Que morremos para o mundo e vivemos somente para Cristo. Esse cara está falando que o batismo nas águas anula a cruz de Cristo. Batismo nas águas. Então eu não sei que Cristo é que esse homem está pregando. Porque o Cristo que eu conheço nas Escrituras, ele disse para nós, os homens, batizar as pessoas. No caso, quem tem autoridade para batizar, né? Para batizar as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí a Bíblia nos revela que existe outro batismo sim, o batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo, quem executa ele é o Senhor Jesus. Agora, meu irmão, nós não podemos batizar ninguém com o Espírito Santo, mas Jesus mandou a gente batizar. Batizar em quem então? Em água. Batizar em água. Quem? Aquele que crê. Aquele que já foi purificado pelo sangue de Jesus. Aquele que crê na pregação do Evangelho. Esse deve ser batizado. Vamos ouvir só mais um pouquinho aqui desse. Toma banho em casa, pelo menos os irmãos daqui da internet. Eu conheci um irmão que ia ao monte, ele ia para o monte na sexta. No sábado derramava o azeite. No domingo ia pregar. Esses 3 dias, diz ele que ficava sem tomar banho por causa da unção. Então esse precisava do batismo nas águas. Esse precisava do batismo. Então, por falta de revelação do Evangelho, Pedro e os demais apóstolos continuavam a pregar o batismo de arrependimento. Heresia. E o arrependimento já não era mais nas águas, tinha sido na cruz. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 37. Olha aí. Pedro pregando agora. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. Pedro aqui está cheio do Espírito Santo, tá, irmão? Pedro aqui está pregando pela revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando aqui na boca de Pedro. O Espírito de Deus, eu quero que você esteja bem atento a isso. O Espírito de Deus está falando na boca de Pedro. Agora escuta o que... Não está. O que faremos, irmãos? A igreja primitiva estava avançando, muitas pessoas se convertendo. E eles perguntaram, o que faremos? Versículo 38. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que em nome de Jesus? Porque João batizava em nome do Pai.
correto? João batizava em nome do Pai, porque ele ainda não tinha a revelação do Cristo. Então o Pai mandou ele batizar e ele batizava somente em nome do Pai. E agora o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como foi Cristo que mandou eles batizarem, eles chamavam de batismo em nome de Jesus. Então nós já entendemos que esse homem está pregando heresia. Agora vamos lá à minha conclusão, ok? Muito bem, meus irmãos. Então, como vocês viram aí, esse pastor está pregando muita heresia. Eu, particularmente, não tenho nada contra a pessoa dele. Eu não conheço, não sei quem é, não sei a qual ministério pertence. Mas ele está pregando um falso evangelho. Isso aí eu vou me ater somente à doutrina que ele está estabelecendo. Ele está destruindo ali, por assim dizer, ou tentando destruir a doutrina do batismo nas águas, sendo que o batismo nas águas é uma doutrina bíblica, é um mandamento. Primeiro, quem mandou batizar, a primeira questão do batismo nas águas que nós temos é João Batista, e foi Deus que mandou ele batizar. Quando os fariseus chegam para João e dizem: quem mandou você batizar? Quem mandou batizar foi Deus. Deus mandou João Batista batizar nas águas. Na lei existia a cerimônia de purificação com a água, existia, mas não era o batismo em si. Aquela era uma cerimônia de purificação. Por que João está batizando? Porque João ele está fazendo a transição de uma dispensação para outra dispensação. O próprio Jesus disse isso. Jesus disse: olha, dos profetas a lei durou de Moisés até João Batista. O João Batista é o último dos profetas da lei. E João Batista também, ele está encerrando o período da lei e ele está iniciando o período da graça. Jesus disse: dentro da lei, João é o maior. Dentro da graça, o menor é maior que João Batista. Não por questões... Aí eu não quero entrar nesse quesito, tá bom? Então vamos nos ater ao batismo nas águas. É um mandamento bíblico, é uma ordem dada por Deus a um profeta, é uma ordem dada por Cristo aos apóstolos que ele escolheu. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos todo, batismo nas águas. Nós vemos os apóstolos batizando com Jesus ainda na terra. Os apóstolos batizavam e Jesus dava autoridade para eles batizarem. Jesus, quando ressuscitou, mandou os apóstolos batizarem. Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos 2, disse que o povo deveria ser batizado nas águas. Nós vemos Filipe batizando nas águas, Paulo sendo batizado, Paulo batizando os cristãos em Éfeso, porque eles eram batizados somente no batismo de João, ou seja, somente em nome do Pai. Eles precisavam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o que nós aprendemos nas Escrituras. Então, o que esse irmão está pregando, meus queridos e amigos, amados irmãos, é uma heresia. Nós derrubamos por terra isso, nós repreendemos essa heresia que não vem de Deus. Batismo nas águas não anula a cruz de Cristo. Batismo nas águas não anula o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo. Batismo nas águas é um testemunho público, é um símbolo, é uma representação do que já aconteceu. Batismo nas águas não é para quem vai crer. Batismo nas águas é para quem já creu, para quem já confessou seus pecados, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, está dando testemunho de cristão, o caráter de Cristo está se manifestando nele, então ele está apto para ser batizado nas águas. É uma decisão de dizer: eu morro para o mundo, vivo para Cristo. É por isso que batismo nas águas não é por aspersão, é por imersão. Caiu, morreu para o mundo, e quando ressuscita, ressuscita para viver para Cristo. Então, por favor, quando você ouve mensagens como essa, quando você ouve coisas como essa, leva à luz as Escrituras, tá bom? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.